Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, dando sequência a nossas videoaulas, hoje nós vamos fazer então um método, associar um método com o verbo post do HTTP para a gente poder adicionar então um produto, fazer um insert lá no banco de dados. Certo, pessoal? Então, vamos à aula. Então, nossa API ela já tem alguns métodos que consultam os produtos, tá? E agora nós precisamos de alguns métodos para então retornar, né, adicionar produtos, tá? Então, aqui eu vou criar um método, tá? Então nós temos dois métodos já, tá? Então eu vou criar um método, tá? Para adicionar o produto. Então, vou criar um const add produto, tá? E daí esse método ele vai ser um método assíncrono que recebe um request e gera um response, tá? Então eu vou fazer aquele mesmo tratamento de exceções, tá? Devo colocar aqui um cat, que pode gerar um erro, igual que eu fiz no outro, tá? Até vou copiar aqui o return dele, tá? Vou marcar aqui erro ao adicionar o produto, tá? Perfeito. Então o que eu tenho que fazer aqui? Uh, a gente tem que fazer um insert, né? Nós executamos alguns inserts antes, tá? Que faz um insert entre produtos passando, né? Nome, descrição, quantidade de estoque, valor, data de cadastro, né? Então, esse meu método ele vai ter que receber esses dados, tá? E ele vai vir então no corpo de uma requisição. Então, para isso, eu vou extrair esses dados do corpo da requisição. Então, vou extrair o nome, a descrição, tá? A quantidade em estoque, tá? O valor, né? E a data de cadastro. Então, vou extrair esses dados, tá? Do request.body. Né? Então, vou extrair isso aqui do corpo da requisição. Né? Eu vou ter que enviar no corpo da requisição, daí eu extraio para poder usar. E daí eu vou pegar aqui, ó, executar aqui um const results e ele vai receber, né, um await do método pool e daí o query. Tá? E daí aqui eu vou colocar uma consulta. Essa consulta então ela vai ser assim, ó. A consulta não, comando SQL. Insert, tá? Into produtos, tá? E daí eu vou inserir o que? O nome, a descrição, tá? A quantidade underline em estoque, o valor e a data de cadastro, tá? E daí, né, eu vou dizer que os valores para esses dados serão que a gente tinha que passar os valores aqui. Eu vou colocar então $1, $2, né, para $2 é a descrição, o $T vai ser a quantidade em estoque, tá? O $4 vai ser então o valor, né? E o $5 vai ser a data de cadastro. Então eu estou fazendo um insert indo produtos, nome, $1, descrição, $2, quantidade de estoque, $3, valor, $4 e data de cadastro, $5. Tá? Então estou fazendo esse insert aqui. Outra coisa que eu quero fazer, após eu fazer o insert, eu posso executar uma cláusula returning, que daí eu quero retornar daí para o usuário. Também ele vai fazer um insert, né, o código serial, ele vai retornar então o valor, né, do código que foi inserido. Então isso é bacana porque daí já me facilita bastante a vida, porque daí eu posso usar na minha interface gráfica aquele código que já foi inserido. Tá? Então para fazer isso eu vou fazer um returning, tá? E devo colocar então que eu vou retornar então o código, tá, o nome, a descrição, a quantidade em estoque,
o valor, tá? E daí eu vou também retornar o tuchar da data de cadastro, tá? Formatada, tá? Que daí é mais fácil um pouquinho para mim. Então eu vou retornar esses dados aqui. E daí lembra que antes eu passei também um conjunto, né, um array, né, com os valores para ser inseridos nesses placeholders, tá? Então aqui eu também tenho que passar nesse meu comando query, tá? Então o valor, né, para esse array, que são aqueles dados que eu recebi na minha requisição, tá? Então aqui o nome vai no $1, descrição no $2, né? Compatível, né, com os comandos que eu estou executando. Tá? Após executar isso aqui, então esse comando que ele retorna uma linha, né, que foi inserida no banco, tá? Eu vou pegar aqui, criar uma constante, tá, chamada linha inserida. E essa linha inserida eu vou pegar ela dos results, tá? Ponto house, e vou pegar a linha 0, né? A linha que foi inserida. E daí eu vou fazer um return, tá? Daí o response, ponto status, e daí esse status eu vou pegar o status 200, tá? E vou pegar um JSON, gerar um JSON dela, tá? Com status, daí eu vou colocar aqui deu sucesso, success, tá? Também vou colocar um message, tá? Produto criado. E daí eu vou retornar também uma variável chamada objeto, tá? Com a linha que foi inserida, que daí eu já posso utilizar lá na minha interface gráfica. Tá? Então eu vou fazer esse retorno, porque eu retorno esses dados? Que daí a minha interface gráfica, ó, se deu sucesso, ele vai mostrar, sei lá, uma mensagem em azul, em verde, né, com a mensagem que retornou aqui e mostrar, né, o cara que foi inserido. Tá? Então esse aqui é um método para adicionar o produto. E agora eu tenho que associar uma rota com ele. Então a rota que eu vou usar aqui vai ser em produtos. Tá? Então quando eu chamar o produtos com get, ele chama o get produtos. E quando eu chamar com o método post, eu vou chamar o método add produto. Tá? Salvei e está rodando. E agora como é que a gente testa isso aqui? Isso aqui é um pouquinho diferente da gente testar. Então vou criar aqui mais um request, que eu vou chamar esse aqui de add produto. Tá? Daí a minha requisição, no caso, ela vai ser compost. Tá? Eu vou passar aqui localhost 3002 barra produto, tá? Então olha só, peguei aqui, ó, post localhost 3002 barra produto. E daí eu tenho que enviar aqui no corpo da requisição, né? Eu vou colocar aqui, ó, no body, eu seleciono o body, depois how, e daí eu vou dizer que vou enviar um JSON, tá? E no caso aqui, ó, por exemplo, quando eu recupero um produto por código, tá? Esse aqui é um objeto completo que eu tenho. Né? No caso aqui eu tenho que informar esses dados, tá? Menos o código, certo? Menos o código. Então aqui eu vou dizer que vai ser um HD SSD de 512 GB que eu vou criar, tá? Né? Descrição HD SSD. Né? A quantidade em estoque, vou dizer que ele tem 50 produtos e o valor dele custa 250 e foi cadastrado no dia 2024, 8/1, tá? E daí então seleciono isso aqui, post, né, a rota, how, JSON e o objeto que eu quero enviar, tá? E daí eu vou fazer um send, tá? A princípio ele falou barra produtos. Eu coloquei aqui localhost 3002 barra produto, né? E dele já disse que não encontrou essa rota. Vou fazer um send, tá? Então a princípio deu certo, ele criou o produto e teve o retorno aqui, ó, né, do produto criado com código 4. Se eu executar isso aqui de novo, tá, ele vai executar, tá, só que daí ele vai criar mais um produto, né, com o código 5. Posso consultar agora que a minha lista de produtos, né, então tem mais produtos aqui. Certo, pessoal? Então, a princípio, para a gente então usar, né, criar, fazer um insert, né, eu utilizo então, normalmente a gente utiliza o método post, né, daí eu criei um método para a gente inserir esses dados. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.